Oi, nessa aula eu vou te ensinar a configurar e a colocar textos aqui dentro do AutoCAD. Eu sou a Amanda, sou técnica de edificação e designer de interiores e o intuito desse canal é ajudar outros profissionais compartilhando as minhas experiências. Bom, aqui no AutoCAD a gente tem aqui a aba Annotation, que é onde a gente consegue configurar e colocar textos e cotas, né? Então vamos falar hoje sobre textos. Aqui a gente já vai ter o teste, que é nossos textinhos, né? E se a gente clicar aqui, ele já vai aparecer aqui pra mim, ó, especifique um ponto de partida. E aí a gente pode colocar uma caixa de texto e a gente já pode escrever. Mas geralmente é isso que acontece, né? Ou o texto tá muito pequeno ou o texto tá muito grande. E aí também você quero outra fonte, eu quero um outro estilo de texto. Como é que eu faço? Certo, eu vou apagar aqui. Se a gente clicar nessa setinha aqui, do Annotation aqui para baixo, ele vai ter aqui as opções do A, da cotazinha, do Multilayer, né, que é aquela seta de chamada, e da tabelinha aqui. E se a gente colocar o mouse em cima, vai estar escrito Text Style, que é estilizar texto, né? Se a gente clicar, ele vai abrir uma segunda abinha. Aqui a gente consegue configurar nosso texto. Então, eu vou vir aqui, ó, em New, para poder criar um novo texto, e eu posso colocar um nome. Então, por exemplo, texto planta. Ok, bom, aqui a gente já tem um texto planta criado. Aí vamos supor, esse texto planta vai ser aqueles nomes do ambiente, o pé direito e o metro quadrado que a gente coloca dentro da planta. Aqui eu consigo escolher a fonte. Então aqui tem fontes parecidas ali com Word, né? Arial, Times New Roman, tem várias legais aqui. Então, ó, Calibre, né? Que também é bem famoso. Tinha uma que eu gostava aqui, ó, essa Tahoma, acho que eu gostava bastante aqui no AutoCAD, se eu não me engano. Aqui a fonte desse font style, se você quiser um texto negrito, dificilmente a gente quer um texto todo negrito, né? Mas se você queira, vamos colocar, vai só para usar o de exemplo. E aqui nesse height é o tamanho do nosso texto. Aqui depende se você está desenhando em milímetros, metros, centímetros. Vai variar esse tamanho aqui, né? Então eu vou colocar 500. Não, 500 é muito, né? Eu vou colocar 5.000. Não, 50. 50. Vamos supor. Vou colocar aqui 50. Vou dar um close. Aqui a gente tem um resumo da aba Annotation, mas a gente tem a aba Annotate aqui, né? Então, se a gente entrar aqui nessa aba Annotate, a gente vai ter aqui o texto e as dimensions, que são as cotas. Eu vou clicar aqui no azão aqui. Tá vendo que aqui do lado já tá no meu texto planta, que eu acabei de criar? Então, se vamos supor, eu tenho vários outros textos criados. Esse daqui já veio no próprio AutoCAD. Mas se eu tenho outros textos, eu posso vir aqui e selecionar um outro texto. Ou eu posso criar um novo. Vamos lá criar um novo para mim ter dois. Esse aqui vai ser o texto cota, que é aquele númerozinho que aparece dentro da cota, né? Eu vou tirar o negrito, vou colocar um 20, só pra gente ver qual o tamanho que vai ficar. Eu dei Enter, ou você pode apertar aqui em Apply de aplicar. Vou dar um Close. Agora a gente tem texto cota e texto planta. Vou deixar aqui no texto planta. Vou apertar aqui nesse A do Multiline e vou criar a caixa de texto. Aí eu vou colocar assim, exemplo, texto planta. É um textão generoso. Olha só. Aqui a gente tem então um exemplo texto planta. Agora, se eu for trocar aqui, ó, para texto cota, que é um tamanho menor, vou colocar minha aba aqui, exemplo texto cota. Então tá vendo a diferença de tamanho? Esse aqui tá em negrito, né? Esse outro aqui não tá. Beleza, fiz esse texto aqui, eu quero deixar ele pequeno. Eu posso vir aqui, ó, e trocar para texto cota. Outra opção que você tem, selecionar, vou clicar SC de Scale, vir aqui, ó, e aumentar o tamanho do texto que eu quero. Qual que é o problema disso? A gente acaba não tendo padrão. Então é melhor você criar um texto planta, texto cota, um texto corte, um texto fora da planta. Para você conseguir tudo que está fora da planta, você vai deixar na mesma configuração. Tudo que está de cota vai ser a mesma configuração. Tudo que está dentro da planta vai ser a mesma configuração. A gente consegue ter um padrão, porque aí fica mais
interessante, mais organizado, né? Nosso desenho. Configurou, colocou os textos que você precisa, né? Escreveu ali tudo que você precisa, fez as cópias que você precisa. Daí você pode fazer o seguinte, ó, vou fazer uma cópia aqui. Preciso colocar dentro de uma layer, porque aqui tá na layer 0. Se você não sabe o que é layer, camadas, nada disso, eu vou explicar depois na próxima aula. Mas se você já sabe, né, você tá só querendo saber sobre texto, você pode vir aqui o botão direito, Select Similar. Tá vendo que ele vai selecionar todos os textos iguais? E aí você pode vir aqui, ó, e trocar para a layer que você quer, e a gente altera as layers. Então, basicamente, texto é super simples, é assim que eu costumo trabalhar. Se eu clicar dentro aqui de um e eu apertar aqui PR de Properties, né, de propriedades, ele vai abrir essa abinha e aqui eu consigo fazer alterações, não em todos os textos, mas somente dentro nesse texto aqui. Eu vim aqui em Test Height, eu colocar a 500 mil, olha o tamanho que ficou o texto. Eu consigo fazer isso. Ele não vai alterar todos? Não, vai alterar só o que está selecionado. Eu não recomendo muito você ficar fazendo isso de novo por conta daquela questão de padrão. Mas pode ser que seja útil. Eu quero só esse texto aqui que ele seja maior ou menor ou seja diferente. Dá pra você fazer isso. Amanda, eu fiz assim, aumentei, modifiquei só esse texto aqui, eu quero que esse daqui também seja igual. Seleciona o texto, MA no teclado de Match Properties, ou aqui ó, Match Properties aqui em cima. Então selecionei Match Properties, tá vendo que ele virou um pincel? E aí eu posso só pintar. Qual que eu quero, ele copia todas as propriedades, tá? Se a fonte for diferente, ele vai copiar a fonte, a layer, se tiver itálico, negrito, ele vai modificar tudo. Então, tem que ficar esperto com isso, se esse é o seu objetivo mesmo. Sobre textos, é isso. Vem aqui Annotation, a abinha aqui de Style Annotation, ou aqui em cima Annotation. Clica aqui e vem em Mini de Text Style, seleciona o texto que você criou, ou vem aqui em New e cria um novo texto, coloca as configurações que você precisa. Beijos, espero que você tenha gostado dessa aula.